Já se sentiu perdido, sem entender seu propósito espiritual? A resposta pode estar em um mistério bíblico de milênios. Melquisedeque, o sacerdote sem pai, sem mãe, sem início ou fim. Quem foi esse homem enigmático que abençoou Abraão e prefigurou o próprio Cristo? A Bíblia guarda segredos que podem revolucionar sua fé, e hoje vamos desvendar um deles. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Essa frase não é acidental. Deus escondeu em Melquisedeque uma chave para entender a eternidade de Jesus, e como isso impacta sua vida hoje. Se você já questionou se sua fé é suficiente ou se Deus realmente ouve suas orações, este vídeo é para você. Não perca um segundo. Cada revelação aqui é um passo para uma conexão mais profunda com o divino. E se eu te disser que Melquisedeque não é apenas uma figura do passado, mas um símbolo vivo da graça que está ao seu alcance? Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode reacender sua esperança e redefinir sua jornada espiritual. Ah, e antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito, clique agora no botão vermelho. Muitos estão perdendo conteúdos transformadores por não seguirem o canal. Não seja um deles. Inscreva-se, ative o sininho, e vamos juntos explorar as verdades que poucos ousam compartilhar. Melquisedeque é um sacerdote sem começo nem fim. Imagine um personagem que surge nas escrituras como um raio, sem genealogia, sem história, apenas rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14:18. Melquisedeque não tem pais registrados, nem morte mencionada. É como se ele existisse fora do tempo, um eco da eternidade divina. Abraão, o pai da fé, encontra-se com ele após uma vitória épica. E aqui está o paradoxo. O patriarca recebe uma bênção de alguém que, humanamente, não deveria ter autoridade sobre ele. Por quê? Porque Melquisedeque não era um sacerdote comum. Sua figura transcendia a linhagem terrena, apontando para algo, ou alguém, maior. No livro de Hebreus, Paulo faz uma conexão audaciosa. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Hebreus 7:3. Essas palavras não descrevem um mito, mas uma sombra profética de Cristo. Assim como Melquisedeque, Jesus não veio de uma linhagem sacerdotal tradicional. Seu sacerdócio não depende de ancestrais, mas da própria vontade de Deus. E o que isso significa para você? Se sua fé parece sem raízes ou sem direção, lembre-se, o sacerdócio de Melquisedeque revela que Deus opera além das estruturas humanas. Talvez ele esteja te chamando para confiar não em títulos ou tradições, mas em sua voz direta. Como Abraão, você pode ser surpreendido por bênçãos que vêm de onde menos espera. Pronto para mergulhar no próximo mistério? Vamos explorar como o sacerdócio de Cristo é eterno, e porque isso muda tudo para você. O sacerdócio de Cristo é eterno e intercede por todos. Você já parou para pensar no que significa um sacerdócio que nunca termina? Enquanto os sacerdotes da antiguidade morriam e precisavam ser substituídos, Hebreus 7:23, Jesus rompeu essa corrente. Ele não é um intermediário temporário, ele é a ponte eterna entre você e o Pai. E sabe o que é mais extraordinário? Isso não é teoria, é uma realidade que afeta cada suspiro da sua jornada espiritual. Paulo foi direto ao ponto. Ele, porém, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:24-25. Percebe a força dessas palavras? Cristo não dorme, não se distrai, não cansa. Enquanto você luta contra a ansiedade ou se arrepende de um erro, ele está ali, diante do trono divino, levantando seu nome com as marcas das mãos que o pregaram na cruz. Imagine isso na prática. Você ora por um familiar distante, mas a dúvida bate: será que Deus ouviu? Aí vem a certeza: não foi só você quem falou. Jesus amplifica sua voz. Como um amigo que sussurra ao ouvido do rei em seu favor, ele transforma suas palavras frágeis em clamores que ecoam na eternidade. Não é à toa que Tiago disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. E quem é mais justo que Cristo? E tem mais: esse sacerdócio não faz acepção de pessoas. Jovem, idoso, rico, pobre, não há fila VIP no reino de Deus.
Até mesmo aquela colega de trabalho que parece imperfeita demais para a religião tradicional está coberta pela mesma graça. Lembra da mulher samaritana? Rejeitada por todos, ela encontrou em Jesus um sacerdote que não a julgou, mas a convidou para uma água que sacia de verdade. João 4:14. Agora, reflita. Se o próprio Filho de Deus dedica cada instante da eternidade para interceder por você, o que impede seu coração de confiar totalmente? Talvez seja a hora de largar as muletas da autossuficiência e se apoiar naquele que carrega até suas lágrimas no cálice da intercessão. Enquanto você absorve isso, prepare-se. O próximo tópico vai revelar como a obra redentora de Deus abraça toda a humanidade, até mesmo aqueles que você considera fora do alcance. Você já se pegou pensando, será que Deus realmente se importa com aquela pessoa? Talvez alguém que feriu você profundamente, ou um grupo que a sociedade rejeita. Aí vem a bomba. A cruz de Cristo não tem cerca. Ela alcança o traficante arrependido, o político corrupto que chora no escuro, e até mesmo aquele parente que você jurou nunca perdoar. Paulo não deixou margem para dúvidas. Deus demonstra seu amor por nós. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Repare, não diz quando nos tornamos bons, mas enquanto ainda éramos. Deus não esperou seu currículo espiritual estar impecável para agir. Ele invadiu a história humana com uma graça que não faz perguntas, só derrama amor. Lembra de Jonas? O profeta fugiu porque não queria que os ninivitas, inimigos de seu povo, fossem salvos. Jonas 4:2. Mas Deus enviou uma lição em forma de planta e vento quente. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Jonas 4:11. A mensagem é clara. Seu preconceito não define o alcance da misericórdia divina. Até os inimigos estão no radar do céu. E como isso se aplica à sua vida? Pense naquela discussão familiar que parece irreconciliável, ou no colega de trabalho que vive criticando sua fé. Deus os ama tanto quanto a você. E se ele os incluiu no plano, quem somos nós para excluí-los? Que tal começar pequeno? Ore por alguém que você evita, mesmo que seja só Deus, muda meu coração. Você vai se surpreender como a graça trabalha nos detalhes. E aqui está o pulo do gato. Essa redenção universal não é uma promessa vaga. Ela se materializou em símbolos que você talvez já tenha visto na igreja. O pão e o vinho de Melquisedeque, por exemplo, não eram só para Abraão, apontavam para um banquete onde todos são convidados. Quer saber como esses elementos revelam uma nova aliança sem fronteiras? É o que vamos desvendar agora. Quando Melquisedeque apareceu a Abraão com pão e vinho, Gênesis 14:18, ele não estava só oferecendo um lanche após a batalha. Aquilo era um preview divino. Imagine Deus dizendo, guarda essa cena, porque um dia vou substituir sacrifícios de sangue por um banquete de graça. E assim foi. Séculos depois, Jesus pegou esses mesmos elementos e declarou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mateus 26:26-28. Coincidência? Nada na Bíblia é por acaso. O pão, fruto do suor humano, e o vinho, resultado da fermentação da uva, carregam um paradoxo. São comuns, mas sagrados. Simples, mas profundos. Assim como o maná no deserto sustentou os hebreus fisicamente, Jesus se tornou o pão da vida, João 6:35, para alimentar nossa alma. E o vinho? Ele não representa só alegria, mas sacrifício. Cada gole na ceia do Senhor é um lembrete. Sua liberdade espiritual custou o sangue de quem te amou primeiro. Mas por que Melquisedeque usou esses símbolos antes mesmo da lei mosaica? Porque a nova aliança não é um plano B. Ela estava no coração de Deus desde o princípio, como um segredo guardado nas entrelinhas das Escrituras. Enquanto os sacerdotes do Antigo Testamento repetiam sacrifícios, Jesus fez um só, e usou pão e vinho como selo eterno. Não é incrível? Você não precisa mais correr para o templo com o cordeiro. Basta estender as mãos e receber o que já foi conquistado. E como isso afeta seu dia a dia? Pense na última vez que você participou da Santa Ceia. Aquela cerimônia não é um ritual vazio, mas um ato de guerra espiritual. Ao comer o pão, você declara, Cristo me sustenta. Ao beber o vinho, proclama, sou lavado por sua graça. Até uma migalha e um gole têm poder para renovar sua esperança. Que tal, então, encarar a próxima ceia não como obrigação, mas como um encontro íntimo com aquele que quebrou as correntes do pecado? Agora, prepare o coração.
O próximo passo dessa jornada vai revelar como a bênção de Melquisedeque sobre Abraão reflete a generosidade divina, e porque você também está no meio dessa história. Melquisedeque abençoou Abraão, refletindo a generosidade divina. Imagine a cena. Abraão, exausto após uma batalha sangrenta para resgatar Ló, é surpreendido por um rei sacerdote que não vem cobrar tributos, mas oferecer pão, vinho e uma bênção. Gênesis 14, 18 e 20. Por que um homem tão poderoso como Abraão, escolhido por Deus, pai de nações, se curvou para receber algo de Melquisedeque? A resposta está na essência da generosidade divina. Deus abençoa os que não merecem, pelos canais que menos esperamos. Melquisedeque não pediu nada em troca. Sua bênção foi um ato puro de graça, um reflexo do coração de Deus que faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Abraão, por sua vez, respondeu dando o dízimo de tudo, não por obrigação, mas por reconhecer que aquela bênção vinha de uma autoridade superior à sua. E aqui está o segredo. Quando você recebe algo divino, a gratidão brota naturalmente. Não é sobre cálculos, mas sobre rendição. Mas o que isso tem a ver com você? Pense naquela vez em que alguém te ajudou sem segundas intenções. Talvez um desconhecido que pagou seu café, ou um amigo que ouviu seu desabafo à meia-noite. Essas são migalhas da mesma generosidade que Melquisedeque demonstrou. Deus usa pessoas, até mesmo as que você não considera espirituais, para derramar bênçãos em sua vida. A questão é, você está atento para reconhecê-las? E tem mais, a bênção de Melquisedeque não foi só palavras ao vento. Ela carregava autoridade profética. Ao declarar bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Gênesis 14:19, ele ativou uma proteção espiritual sobre a jornada do patriarca. Sua vida também está envolta em bênçãos que você nem percebe. Quantas vezes Deus usou um pastor, um vizinho, ou até um story no Instagram para te guiar? A diferença está em abrir os olhos do coração. Agora, reflita, como você tem respondido às bênçãos recebidas? Abraão deu o dízimo, mas sua oferta pode ser um sorriso, um tempo de voluntariado, ou até um perdão que você resiste a liberar. Deus não quer ritualismo, Ele quer um coração que reconhece tudo vem de ti. 1 Crônicas 29:14. E se você ousar ser o Melquisedeque na vida de alguém hoje, abençoando sem esperar retorno, prepare-se. O próximo tópico vai revelar como Cristo transcende todas as barreiras que tentam limitar seu amor. Você já notou como, no mundo, até a religião pode virar muro? Judeus e samaritanos se odiavam, gentios eram vistos como impuros, e até hoje brigamos por diferenças que, aos olhos de Cristo, são pó. Mas aqui está a revolução. Jesus não veio para ser o sacerdote de um grupo, e sim de toda a humanidade. Enquanto o sacerdócio levítico era exclusivo dos descendentes de Arão, ele rasgou essa limitação. Como? Não há judeu nem grego, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Lembra daquela mulher samaritana que encontrou Jesus no poço? Os discípulos ficaram chocados. Como falas com ela? João 4:27. Mas Cristo não só conversou com alguém de outra cultura, como revelou a ela sua identidade de Messias antes de muitos judeus. Por quê? Porque o reino não se importa com seu sobrenome, sua etnia ou seu passado. O poço onde ele ofereceu água viva virou símbolo de um sacerdócio que une, não separa. E não para por aí. Pedro, um judeu devoto, precisou de uma visão celestial para entender que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Quando ele entrou na casa de Cornélio, um gentio, e viu o Espírito Santo cair sobre todos, seu preconceito desmoronou. A mesma unção que estava no templo em Jerusalém agora habitava corações estrangeiros. Deus estava dizendo, minha graça não cabe em suas caixinhas culturais. E você? Já julgou alguém por ser muito diferente de você? Talvez aquele irmão de outra denominação, ou o colega que fala outra língua. Cristo te desafia. Se ele derrubou o muro entre judeus e gentios, Efésios 2:14, quem é você para erguer novos? Que tal, hoje, olhar para alguém que você evita e ver nela um candidato à mesma graça que te alcançou? A oração de Jesus foi clara, para que todos sejam um. João 17:21. Unidade não é uniformidade, é amor que atravessa fronteiras. Enquanto você reflete nisso, prepare-se. O último tópico vai explorar porque o silêncio sobre Melquisedeque na Bíblia não é um vazio, mas um convite à confiança. Afinal, se Deus não revelou tudo,
é porque quer que caminhemos por fé, não por controle. Você já se irritou com um filme que deixa perguntas sem resposta? A Bíblia faz isso de propósito às vezes. Melquisedeque é o maior exemplo. Deus não nos deu detalhes sobre seu nascimento, família ou morte. Em vez de ser uma falha, esse silêncio é um teste espiritual. Você confia em mim, mesmo sem entender tudo? O autor de Hebreus reforça: sem pai, sem mãe, sem genealogia, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7:3. Ou seja, Deus não precisa se explicar para ser digno de sua fé. Abraão viveu isso na pele. Quando Melquisedeque surgiu, o patriarca não questionou sua origem, simplesmente recebeu a bênção e seguiu em frente. Isso não é passividade, mas sabedoria. Como diz Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. Quantas vezes você perdeu a paz porque quis decifrar os porquês de Deus, em vez de descansar no quem Ele é? Pense na sua vida, aquela oração não respondida, a promessa que parece adiada, o sofrimento que não faz sentido. O silêncio divino não é abandono, mas um convite a depender mais dele. Lembra de Jó? Ele nunca soube o motivo de seu sofrimento, mas no fim, encontrou Deus pelos ouvidos. Jó 42:5. Às vezes, a fé cresce mais no escuro, onde não há respostas, só presença. E aqui está a beleza: Deus revela o necessário, não o curioso. Ele poderia ter enchido páginas com detalhes sobre Melquisedeque, mas preferiu focar no que importa: Cristo, o sacerdote eterno. É como um pai que não explica cada regra ao filho, mas diz: confie em mim. Você consegue abraçar essa liberdade? Deixar de lado a necessidade de controle e dizer, mesmo que não entenda: Senhor, eu te sigo? Agora, respire fundo. Essa jornada por Melquisedeque não termina aqui, ela ecoa em cada desafio da sua fé. E se você ainda se sente inquieto com os vazios da Bíblia, lembre-se: o próprio Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16:12. Deus não cala por esquecimento, mas por amor. E enquanto você caminha, cada revelação virá no tempo certo. E então, qual será seu próximo passo? Melquisedeque não é apenas um enigma bíblico, ele é um convite para você confiar mesmo quando não há respostas. Deixe nos comentários: qual dessas revelações iluminou seu caminho hoje? Sua voz pode ser a resposta de Deus para alguém que está lutando contra a dúvida. Inscreva-se agora e não perca o próximo vídeo. Clique no vídeo que já está aparecendo aí na sua tela e prepare-se para uma batalha que vai fortalecer sua fé como nunca. Ative o sininho para ser avisado assim que sair. E compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. Às vezes, um simples play pode mudar uma vida inteira. Até breve, guerreiro ou guerreira. Lembre-se, o que hoje parece mistério, amanhã será testemunho. Paz e graça.